Salve pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula 1 da semana 1 do quarto bimestre. Quem diria, hein? Já chegamos no quarto bimestre. E o assunto da aula hoje é comparação de frações. E antes de começar a aula, quero lançar um desafio para vocês. Quero que vocês me respondam. Qual fração é maior? 2/3 ou 3/5? Qual dessas duas frações é a maior das frações? 2/3 ou 3/5? Aí, para responder essa questão, vocês vão ter que resgatar alguns conhecimentos que vocês já têm de frações. Podem utilizar folhas de papel sulfite para estar representando as frações nessas folhas e aí comparando, né, qual é a fração maior. Bora tentar fazer esse desafio? Então pausa o vídeo, tenta fazer o desafio, convida os familiares, papai, mamãe, irmão, tá? E tenta fazer o desafio, depois solta o vídeo para a gente começar a aula de comparação de frações. Bora, vamos aprender comigo. E aí, turminha, conseguiram fazer? Conseguiram desenhar as frações no papel? Deu para resgatar algum conhecimento aí que vocês já tinham, né? Representação de frações. Então, eu representei aqui na minha folha de sulfite, ficou assim. Aqui eu tenho a fração 2/3, né? Dividi a folha de sulfite em 3 partes iguais e pintei 2 dessas partes. Então, aqui eu representei a fração 2/3. E aqui eu representei a fração 3/5, né? Dividi a folha de sulfite em 5 partes iguais. Lembra que fração a gente sempre trabalha com partes iguais. Então, eu dividi aqui em 5 partes iguais e dessas 5 partes eu pintei 3. A fração 3/5. Agora a gente vai comparar, né? Então, vou colocar uma sobre a outra aqui na lousa, vou colar uma folha em cima da outra para a gente ver qual delas ocupou a maior superfície da lousa. Vou dar um pause aqui, ó. Olha só, pessoal, aqui eu colei, né, na lousa agora as frações 2/3, que é o que está pintado em verde, e 3/5, que é o que está em laranja. E a gente percebe claramente, né, que há uma pequena diferença aqui, ó, entre a fração 2/3 e a fração 3/5. Então, a fração 2/3, ela é um pouquinho maior que a fração 3/5, mas ela é maior, né? Então, quando a gente vai comparar alguma coisa, no caso aqui a gente está comparando frações, nós vamos ter que dizer se uma fração é maior que, se ela é menor que, ou se ela é igual, né? Então, o fato da gente estar comparando frações, né, nós vamos representar essa comparação através dessas expressões. Vamos dizer que uma fração é maior que a outra, ou ela é menor que a outra, ou ela é igual à outra, tá certo? Nesse caso aqui, a fração 2/3, ela é maior que 3/5. Tá legal? Também podemos estar utilizando símbolos matemáticos, né, para fazer essa comparação. Ó, o símbolo de maior que é esse aqui, né? Ó. O símbolo de menor que, esse para cá. E o igual, todo mundo conhece, sinal de igualdade. Algumas pessoas gostam, né, de usar a seguinte ideia para guardar qual é o sinal de maior, qual é o de menor. Se a gente cortar o sinal de maior, a gente acaba formando o número 7, né? Ó, meio tortinho, mas é um 7. Se a gente cortar o sinal de menor, a gente acaba formando o número 4, né? Esse 4 assim, um pouquinho diferente. Tá certo? Então, o sinal de maior, quando cortado, forma o 7. O sinal de menor, quando cortado, forma o 4. 7 é maior que 4, né? Então, é uma forma da gente estar guardando quais dos sinais aqui é o de maior e o de menor. Bom, usando a simbologia matemática, então ficaria que 2/3 é maior que 3/5. Tá certo? Tranquilo, né? 2/3 é maior que 3/5. Professor, então sempre que eu quiser comparar duas frações, eu posso estar fazendo esse raciocínio? Eu represento as frações numa figura igual, né? De mesmo tamanho. No caso aqui a gente usou a folha de sulfite. Mas eu posso estar desenhando 2 retângulos iguais. E aí, a partir desse desenho dos retângulos iguais, eu estou representando em cada retângulo as frações e comparo qual teve a maior superfície, como a gente fez aqui, né? A superfície que está pintada em verde é maior que a superfície da folha que ficou pintada em laranja.
Posso fazer sempre dessa forma? Pode, tá? Vou colocar aqui na sua tela agora uma situação que está na apostila. Pausa o vídeo para analisar, né? E tenta fazer na sua apostila antes de dar play novamente no vídeo. Como vocês puderam acompanhar no vídeo, né? Na página 52 da apostila, então, a gente tem essa situação em que, em uma aula de educação física, né? O professor pediu para os alunos correrem numa pista e a pista tem o mesmo tamanho para todos os alunos, certo? Então, o tamanho da pista está representado aqui, ó, por esses retângulos. Cada um desses retângulos aqui, ó, tá? Do começo ao fim, início e fim, representa a pista. Aí a gente vai marcar nesses retângulos a fração da pista que cada aluno correu. O Elias correu metade da pista, a Graziele percorreu 3/4 da pista e o Cleiton 4/5 da pista. Nós temos que responder quem percorreu a maior distância e a menor distância. Então a gente tem que fazer uma comparação entre essas frações. Temos que saber qual dessas frações representa a maior distância, qual representa a menor. Então para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos marcar na pista a distância que cada um percorreu. Para a marcação do Elias, ó, peguei a pista, dividi em duas partes iguais, porque o denominador é o 2. E vou pintar uma dessas partes. Vou pintar de azul, né? Para manter a cor. Então o Elias, ó, ele percorreu metade da pista. Essa distância que eu estou pintando de azul é a distância que o Elias percorreu, metade. Para fazer a marcação da distância que a Graziele percorreu, a gente perceba que a pista foi dividida em 4 partes iguais agora. Por que 4 partes? Porque é o nosso denominador, né? E quantas dessas 4 partes eu vou pintar? Vou pintar 3. Pintar 1, 2, 3. Opa, dá para ver que a Graziele correu mais que o Elias. Ela percorreu uma distância maior na pista que o Elias. Tá faltando a gente falar do Cleiton agora. O Cleiton, ele percorreu 4/5 da pista. Então eu peguei o retângulo da pista, dividi em 5 partes iguais e devo pintar 4 agora. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Opa! Perceba que a fração que o Cleiton percorreu da pista é a maior entre as 3 frações. É aquela que percorre uma distância maior da pista, né? Ocupa uma superfície maior da pista. Então a fração 4/5 é a maior entre as 3 frações. Então a gente pode responder essa pergunta, né? Ó, quem percorreu a maior distância foi o Cleiton, né? Cleiton percorreu a maior distância. A gente vê aqui no desenho que a fração 4/5 ocupa a maior superfície da pista. Quem percorreu a menor distância? Bom, a menor distância a gente percebe também que é o Elias, né? É a fração que ocupou a menor superfície da pista. Então o Elias foi quem percorreu a menor distância. Se a gente quiser fazer uma comparação entre essas frações usando símbolos matemáticos, a gente pode escrever que 1/2 é menor que 3/4, certo? E 3/4 ainda é menor que 4/5. Então eu estou fazendo essa comparação, né? A distância que o Elias percorreu é menor que a distância que a Graziele percorreu, que é menor que a distância que o Cleiton percorreu. Então essa fração é menor que essa, que é menor que aquela. Ou posso fazer ao contrário, né? Posso dizer que 4/5 é maior que 3/4, que é maior que 1/2. A fração do Cleiton é maior que a fração da Graziele, que é maior que a fração do Elias. Tá legal? Então sempre que a gente quiser fazer comparação, é isso que a gente tem que dizer, né? Se é maior, menor ou igual. No caso de frações, eu vou procurar representar por meio de figuras iguais, né? Todos estão sendo representados por um retângulo, né? Todas as frações têm retângulos iguais. E aí a gente representa cada uma dessas frações na nossa imagem e dá para a gente visualizar qual delas é a maior. Vamos treinar mais um pouquinho? Vamos lá. Pessoal, vamos fazer um exercício aqui então. Ó. Vamos comparar as frações 3/6 e 1/3. E 4/6 com 3/4. Então, se eu vou comparar essas frações, eu quero saber qual delas é a maior, qual é a menor, ou até mesmo se elas são iguais. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu faço para comparar frações? Eu já deixei feito aqui o meu desenho. Então, eu vou usar duas figuras iguais, certo? Duas figuras iguais. Em uma delas, eu vou representar a fração 3/6, na outra, eu vou representar a fração 1/3. Aí é só eu olhar e ver qual das duas figuras ficou com uma superfície pintada maior, né?
ou menor. Então vamos lá. Então para eu representar a fração 3 sextos, eu vou pegar essa figura, vou dividir em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, e agora eu vou pintar 3 dessas 6 partes. 1, 2, 3. Ok. Agora eu vou representar no retângulo de baixo a fração 1/3. Então eu vou vir aqui, vou dividir esse retângulo em 3 partes iguais. 1, 2, 3. E vou pintar uma dessas partes, né? Vou pintar só uma dessas 3 partes. Pronto, e aí? Que conclusão a gente chega? Bom, claramente a gente vê que a superfície pintada de laranja é maior que a superfície pintada de verde. Mas lembre-se sempre de que a gente está trabalhando com figuras de mesmo tamanho, tá? Não vamos fazer figuras diferentes para fazer a comparação. Bom, o que a gente conclui então? Concluímos que 3 sextos, né, que é a fração que está em laranja, é maior que 1/3, a fração que está em verde. Tranquilo? Vamos lá para a segunda comparação. Para eu comparar, então, 4 sextos e 3 quartos, eu desenhei 2 retângulos exatamente iguais. Isso é importante, tá? 2 retângulos com as mesmas medidas, os mesmos tamanhos. Agora, para eu representar 4 sextos, eu vou dividir esse retângulo em 6 partes iguais e vou pintar 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou um pouquinho tortinho. Vamos lá, vou pintar 4 partes. Pintei 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora, para eu representar a fração 3 quartos, eu vou pegar esse retângulo, vou dividir em 4 partes iguais. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E vou pintar 3 dessas 4 partes. Pintei 1, pintei 2, pintei 3. Ó, claramente a gente consegue perceber que a superfície pintada em laranja é menor que a superfície pintada em verde, né? Então, comparando a fração 4 sextos, que é essa laranja, com a fração 3 quartos, que é o que eu pintei em verde, eu posso dizer que 4 sextos é menor que 3 quartos. Tá certo? Eu sei que você deve estar aí se pensando, poxa vida, professor, não é um jeito mais fácil da gente comparar frações? Toda vez eu vou ficar tendo que fazer desenho? Isso aí demora, né? A gente perde muito tempo desenhando. Tem um jeito mais fácil? Tem. Para sua alegria, tem. E eu vou te contar qual é. Não saia daí. Então, um segundo método aí para a gente fazer a comparação de frações é através de frações equivalentes. Eu já vou explicar como é que funciona o método, tá? Mas vamos recordar, né? Lembram de frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte de uma figura, só estão escritas com números diferentes. Mas olha só que interessante, ó. Eu ainda vou comparar 1 quarto e 3 quartos usando figuras. Aqui eu representei a fração 1 quarto nesse retângulo, e no mesmo retângulo eu representei a fração 3 quartos. E aí é muito fácil da gente perceber que 1 quarto é menor que 3 quartos. Mas olha, outra característica muito tranquila da gente observar é que quando as frações já têm o mesmo denominador, basta a gente comparar os numeradores, não é isso? Então, se eu tiver frações com o mesmo denominadores, basta eu comparar os numeradores. Olha só, como os denominadores são 4 nas duas frações, né? É o número 4 nas duas frações, eu sei que 1 é menor que 3, portanto, 1 quarto é menor que 3 quartos. Então, esse vai ser o nosso raciocínio, a nossa ideia, né? Primeiro, a gente vai fazer o quê, ó? Primeiro, a gente vai igualar os denominadores. Então, quando eu tiver que comparar duas frações, duas ou mais, né, frações, o primeiro passo é você igualar os denominadores. Depois que você igualar os denominadores, aí você vai comparar os numeradores. Então, você tem esses 2 passos aqui para seguir, né? Primeiro iguala os denominadores, depois compara os numeradores. Tá legal? Então vamos lá, vamos comparar 7 décimos e 3 quintos sem fazer figuras. Então o que a gente vai fazer? A gente vai seguir esses passos. Ó. Primeiro eu vou igualar os denominadores. Bom, aqui o denominador é 10, aqui o denominador é 5.
Um processo muito simples para fazer, para igualar os denominadores, né, é você multiplicar o 10 pelo 5 e o 5 pelo 10. Você multiplica, né, os denominadores por eles mesmos, né, o 10 pelo 5 e o 5 pelo 10. E aí lembrando que a gente vai obter uma nova fração, e essa fração precisa ser equivalente. Olha aqui o conceito de equivalência, né? Se eu vou multiplicar o denominador por 5, o numerador também tem que ser multiplicado por 5. E se aqui eu vou multiplicar o denominador por 10, o numerador também eu multiplico por 10. Bom, agora eu vou montar então as novas frações. 7 vezes 5 é 35. 10 vezes 5, 50. 3 vezes 10 é 30. 5 vezes 10, 50. Olha só, a gente ficou com o mesmo denominador. As duas frações ficaram com o denominador 50. Então agora basta eu comparar os numeradores. Se 35 é maior que 30, então 35 50avos é maior que 30 50avos. Então esse é um processo prático, né? Sem precisar ficar usando figuras para representar as frações. Basta a gente seguir esses dois passos. Primeiro iguala os denominadores, multiplicando, né, um pelo outro. Acha as frações equivalentes e aí você compara só os numeradores. Tá legal? Então são dois passos, tranquilo de guardar, né? Vamos treinar, vamos fazer exercícios aqui comigo. Vamos lá então, gente. Vamos comparar essas frações aqui. Tem 3 pares de frações para eu comparar. Então primeiro eu vou comparar 7 nonos e 2 terços. O que eu vou fazer? Vou igualar os denominadores. Primeiro passo, né? Como que eu igualo os denominadores? Multiplica o 3 pelo 9, tanto o 3 como o 2, né? E multiplica o 9 pelo 3, tanto o 9 quanto o 7 também. Fazendo essas multiplicações, a gente vai encontrar frações equivalentes, ó. 7 vezes 3 dá 21, 9 vezes 3 dá 27. 2 vezes 9 dá 18, 3 vezes 9, 27. Então repare que com esse processo prático, né, de multiplicar um denominador pelo outro e montar as frações equivalentes, a gente consegue frações que têm o mesmo denominador. Agora basta comparar o numerador. O que a gente tem aqui na comparação do numerador? Eu tenho que 21 é maior que 18. Portanto, 21 27avos é maior que 18 27avos. Ou ainda, né? 7 nonos é maior que 2 terços. Tá? Como essas frações são equivalentes, a gente pode dizer que 7 nonos é maior que 2 terços. Vamos lá, próxima comparação aqui, ó. Eu tenho 4 sétimos e 3 quintos. Qual será que é a maior dessas frações? Vamos ver? Bom, aqui, ó, eu vou multiplicar o 7 pelo 5 e o 4 também pelo 5. Vou multiplicar o 5 pelo 7 e o 3 também pelo 7. Só gostaria que você pausasse o vídeo nesse momento e tentasse terminar daqui para frente. Faz a comparação dessas duas e dessas outras. E aí, conseguiram terminar? Então aqui eu multipliquei o 7 pelo 5, o 5 pelo 7 e vou montar as frações equivalentes. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 7, 35. Olha só, essas frações equivalentes que nós montamos, elas possuem o mesmo denominador. Então basta agora eu comparar o numerador, né? Vamos comparar o 20 e o 21 aqui. Bom, o 20 ele é menor que o 21. Portanto, 20 35avos é menor que 21 35avos. E assim eu posso dizer também que 4 sétimos, que é equivalente a 20 35avos, é menor que 3 quintos. Estão entendendo, pessoal? Espero que sim. Conseguiram acertar? E essa aqui? O que vocês chegaram? Qual o resultado? São iguais essas, né? Não é nem maior e nem menor, elas são iguais. Vamos ver, ó. Vou comparar então a fração 1 meio e 6 dozeavos. A gente tem uma regrinha que é, multiplica o 2 pelo 12, e o 1 também, né? Multiplica o 12 pelo 2 e o 6 também. Então, eu multipliquei um pelo outro. Agora eu vou formar frações equivalentes. 1 vezes 12 é 12, 2 vezes o 12, 24. 6 vezes 12, 6 vezes 2 é 12, e 12 vezes 2, 24. Olha só, a gente tem frações com o mesmo denominador, então eu vou comparar só o numerador. 12 é igual a 12. Então, 12 24avos é igual a 12 24avos.
assim como 1/2 é igual a 6/12, né? Essas frações elas já são equivalentes, por isso que tem o sinal de igualdade ali. Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Essa foi a nossa primeira aula do 4º bimestre. A tarefa está no final do vídeo, não deixe de fazer, tá? Tem tarefa relacionada com comparação de frações, e depois também tem uma tarefa envolvendo 2 probleminhas, para a gente quebrar um pouco a cuca aí, né? Mexer com os neurônios. Então, não deixe de anotar suas dúvidas na tarefa. Terça-feira a gente tem live. Um grande beijo e até a próxima aula.